Oi, gente, tudo bem? Hoje, na série da jornada Juntos Somos Mais Fortes, no pilar da alimentação saudável, eu vou falar para vocês sobre 8 dicas para que o seu cérebro possa fazer escolhas mais saudáveis com relação à sua alimentação. Você sabia que a ingestão de alimentos é controlada por uma série de fatores biológicos e externos, incluindo influências culturais e psicológicas, um contexto socioeconômico, a educação, a experiência anterior e o tamanho da porção e do gosto alimentar? Uma rotina de trabalho e agendas pessoais cheias também podem levar a escolhas alimentares e comportamentos alimentares inadequados, acarretando obesidade ou outros distúrbios nutricionais. Então, para muitas pessoas, o planejamento de refeição saudável, ele é repriorizado e substituído por refeições rápidas e fáceis, que muitas vezes não são saudáveis, quando você tem um estilo de vida muito corrido. E o acesso a escolhas alimentares saudáveis relacionado a preços acessíveis também influencia a qualidade e a quantidade de calorias consumidas, como também os resultados gerais de saúde. Alguns fatores do ambiente em que vivemos também influenciam, como por exemplo, onde você mora, onde você trabalha, o que pode impedir que você tenha escolhas mais flexíveis. Então, qualquer tipo de perturbação no nosso corpo como um todo, ele pode afetar o nosso equilíbrio energético e causar alterações no peso, sendo o mais comum deles o ganho de peso. Uma mudança, às vezes repentina, no seu emprego ou na sua renda pode ter um impacto significativo nas escolhas alimentares. Mudanças, às vezes, nos relacionamentos, numa estrutura social, pode influenciar substancialmente os comportamentos alimentares também. Mas, por um outro lado, a mudança na nossa forma de pensar, na nossa consciência, nas pequenas atitudes alimentares do nosso dia a dia, também pode ter uma influência positiva nos comportamentos alimentares e em outras atividades do nosso dia a dia. O sofrimento psicológico, ele pode alterar o nosso comportamento alimentar, resultando na maior ingestão de comidas com alto teor calórico, que pode acabar aumentando o nosso risco de sobrepeso e de obesidade. Ou às vezes até a questão da gente fazer dieta ou a pressão para estar em uma dieta pode levar a um estresse psicológico significativo e a uma alimentação desordenada, a gente perde o controle. Então, é importante a gente entender que existe uma diferença entre uma alimentação fisiológica, que é quando temos fome, e a alimentação psicológica, que é a questão de comer por prazer ou para aliviar uma dor ou um sofrimento. Os indivíduos nem sempre comem apenas para saciar a fome. Muitas vezes nós recorremos à comida para aliviar o estresse ou lidar com emoções desagradáveis, como uma situação de tristeza, solidão ou até um tédio mesmo. Comer, levando em conta o nosso lado emocional, pode levar ao sentimento de culpa por reações exageradas, mais estresse e muitas vezes piora os nossos comportamentos alimentares. Então eu quero falar para vocês sobre 8 dicas para você praticar uma alimentação mais consciente e aí fica mais fácil você prestar atenção. Primeira delas, coma quando estiver com fome. Não importa o quão impotente você se sinta em relação à comida e aos seus sentimentos, é possível fazer uma mudança positiva. Quando você estiver sentindo fome, vou te dar uma dica, toma um copo de água e espera uns 10 minutos. Muitas vezes o nosso corpo está sentindo sede e a gente confunde com fome. Vê se isso passa. Comigo acontece, dá diferença, viu, gente? 2. Não deixe as emoções controlar a sua alimentação. Você pode encontrar maneiras saudáveis de lidar com as suas emoções. Aprender a comer com atenção em vez de ser sem pensar. Recuperar o controle do seu peso e finalmente pôr um fim à alimentação emocional, fazendo escolhas de comida mais saudáveis, por exemplo. É muito importante você pensar sobre isso, viu? Dica 3. Envolva todos os 6 sentidos. Conforme você serve e come a sua refeição, observe o som, as cores, os cheiros e texturas.
bem como a resposta de sua mente para eles, não apenas o sabor. Dica 4. Faça porções modestas. A moderação é um componente essencial da alimentação consciente. Que tal você trocar o tamanho do prato que você faz suas refeições, diminuindo para um prato de sobremesa, por exemplo? Automaticamente você vai acabar reduzindo a porção de comida que você consome. Essa é uma dica boa, eu fiz isso e mudou minha vida. Dica 5. Aproveite cada mordida. Aqui é um ótimo momento para você saborear a sua comida. Que tal você se desligar um pouco do celular, da TV e apreciar o momento da sua refeição, do seu relacionamento com a sua comida nesse momento? É muito importante, gente. Dica 6. Coma devagar. Come devagar, pode te ajudar a perceber o quanto você está sentindo agradavelmente satisfeito, de forma que você pode parar antes de comer demais e fazer um abuso. Dica 7. Mastigue completamente. Reserve um tempo para mastigar bem cada mordida da sua comida. E dica 8, a mais importante dela, não pule as refeições. Pular a refeição pode tornar mais difícil você fazer uma escolha consciente. Então, o que eu quero falar para vocês é que essa questão do comer emocionalmente ou comer sobre estresse é usar a comida para se sentir melhor. Comer para satisfazer necessidades emocionais em vez de fazer a fome física acontecer, você saciar a fome física. Usar comida ocasionalmente como um estímulo, uma recompensa ou para comemorar não é necessariamente uma coisa ruim, você pode fazer. Isso só vai se tornar ruim e você deve prestar atenção somente quando comer se tornar um mecanismo de compensação emocional, que isso não é bom, gente. A gente desconta na comida sem pensar. A fome emocional não pode ser saciada com comida. Comer pode parecer bom no momento, mas os sentimentos que vão ser desencadeados com essa alimentação emocional ainda está aí dentro de você. E sentimentos e emoções piores rapidamente podem aparecer por causa da culpa pela caloria que você acabou de comer, acabou de consumir. Então, a minha sugestão é: que tal, em vez de você comer durante essa fase de fome emocional, você fazer uma caminhada de 15 minutos? Ou então, talvez, vem para uma aula de zumba minha. O importante é você não deixar a prioridade na fome emocional, você não alimentar a fome emocional e tentar substituir por outra coisa. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas para começar a praticar uma alimentação saudável e continua aqui comigo que a gente ainda vai continuar falando sobre isso na jornada Juntos Somos Mais Fortes. Agora a gente está trabalhando o pilar da alimentação saudável. Fica aqui comigo, semana que vem tem mais, semana que vem tem receita, vou colocar uma receitinha saudável aqui para vocês. Um beijo!